Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador número 199, 57, 012, 126, 2022-70, de que sou o relator. Hoje é dia 6 de junho de 2023, são aproximadamente 3 horas da tarde. Nos termos da resolução CVM 45, a presente sessão será realizada de modo presencial e remoto, mantida para as defesas a possibilidade de participar por videoconferência. Hoje eu estou presidindo a sessão aqui das dependências da CVM em São Paulo, valendo-me do disposto no parágrafo 1º do artigo 50 da resolução 45. A sessão por videoconferência mantém o seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM 45, e por essa razão eu registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procurador federal neste caso o Dr. Celso Luiz Rocha Serra Filho, a quem eu cumprimento e dou as boas-vindas. São acusados no presente caso Ingomar Miller, Bruno Lippel e Múltiplos Assessoria Limitada. Tanto o senhor Ingomar Miller quanto a Múltiplos Assessoria Limitada não constituíram advogados. O senhor Bruno Lippel constituiu como advogado o Dr. Valmor Antônio Padilha Filho. Bom, tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, eu dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao meu gabinete. Passo então a palavra ao advogado do defendente, a quem eu dou as boas-vindas, e peço para que o senhor faça uso da tribuna por apenas 15 minutos, que é o que está previsto na nossa resolução. Muito obrigado. A palavra é sua, doutor Valmor. Obrigado, Excelência. Inicialmente, registro o meu orgulho e honra em estrear perante esta corte, em me manifestar virtualmente de Curitiba, nos interesses do requerido Bruno Lippel, que reside atualmente na comarca, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Agradeço a hospitalidade com que fui tratado tanto pelos servidores, como também por Vossa Excelência, presidente e relator do feito, João Pedro Nascimento. Também meus cumprimentos a todos os demais diretores e integrantes do quórum de votação e a todos os colegas e partes presentes na sala pública desta sessão. Serei bastante breve na minha manifestação, mas até mesmo em respeito ao trabalho técnico que é desempenhado pela CVM e também pela idoneidade e honestidade da parte requerida a que represento, não poderia deixar de ocupar o tempo regulamentar, o próximo a ele, para trazer algumas considerações em relação à defesa apresentada já por escrito por Bruno Lippel nos autos. Ele, como já bem colocado no brilhante relatório apresentado por Vossa Excelência, parte requerida no processo administrativo sancionador, que busca verificar, apurar a prática, em específico aqui, de duas condutas, de duas ações constantes do termo de imputação. A primeira delas, Excelências, seria supostamente realizar atividade de administração de carteiras de valores mobiliários sem o prévio registro na CVM. Gostaria de apenas contextualizar que a Múltiplos Assessoria Limitada, da qual o requerido Bruno Lippel é sócio ainda nos dias atuais, atuou até meados de agosto, setembro de 2022, na cidade de Blumenau. E era conduzida exclusivamente pelo outro sócio, Ingomar Miller. O requerido Bruno Lippel, no contexto da sociedade, ficava adstrito e restrito apenas a atividades que não envolviam propriamente a atuação junto ao mercado de valores mobiliários, gerindo recursos que advinham de sócios investidores, sócios que integravam ou que faziam parte
de sociedade em conta de participação celebrada entre a Múltiplos e esses investidores. Quem realizava, e isso está plenamente demonstrado nos autos, Excelência, quem realizava as ações, as atuações de investimento e reinvestimento no mercado de valores imobiliários era exclusivamente Ingomar Miller, que infelizmente não veio aos autos, não expôs sua versão acerca dos fatos imputados. Bruno Lippel jamais atuou como investidor próprio ou até mesmo investidor em relação a valores de terceiros junto ao mercado de valores imobiliários. Não há, em relação a Bruno Lippel, até aqui, nenhuma atuação registrada em nome dele, tá? Então, ele não faz gestão de valores, investimentos e reinvestimentos, nunca atuou nesse sentido, e apenas e tão somente durante o período de tempo em que permaneceu vinculado a Múltiplos, que foi aí de 2018 até 2022, apenas atuou no campo comercial da Múltiplos, atendia clientela. Tá? Jamais houve da sua parte ingerência na parte de investimentos no mercado de valores imobiliários, o que era exclusivamente realizado por Ingomar Miller, inclusive com a utilização de senha pessoal, né, login e senha pessoal que o mesmo utilizava. Ocorre que, então, em um determinado momento, no mês de agosto de 2022, o sócio Bruno Lippel identifica, então, divergência nos relatórios que também eram confeccionados exclusivamente por Ingomar Miller, relatórios esses que demonstravam os investimentos e as perdas justamente daqueles que se colocavam como sócios investidores. Esses relatórios apresentavam divergências, né? E também, na nossa defesa, demonstramos que até mesmo houve adulteração de um vídeo que foi apresentado ao próprio Bruno Lippel pelo sócio Ingomar Miller, o que deixou evidenciado, então, que Bruno, né, desconhecia totalmente as condutas implementadas por Ingomar Miller, as ações que Ingomar Miller realizava no mercado de valores mobiliários, e também desconhecia a necessidade, então, de este sócio dispor de prévia autorização, prévio registro junto à CVM. O sócio Bruno Lippel, ele não tem conhecimento jurídico, quanto menos em contabilidade, apenas atuou, então, nesse setor comercial, em específico no atendimento a clientes. O sócio Bruno Lippel, ele acreditava plenamente, tinha boa fé, no sentido de que a sua atuação neste setor da Múltiplos estava legalizado, lícito, e que não haveria, de sua parte, inclusive, então, a necessidade de prévio registro, prévia autorização da CVM para que ele, então, Bruno Lippel, pudesse atuar vinculado a Múltiplos. Ele, como disse, jamais, nunca atuou no mercado de valores imobiliários, nunca geriu efetivamente os recursos que eram aportados pelos sócios investidores, que iam diretamente da XP Investimentos, eram transferidos a essa conta da XP Investimentos e trabalhados pelo requerido Ingomar Miller. Não havia, por parte de Bruno, a possibilidade de interferir, então, nesse sentido. E acreditava, então, de forma legítima, lícita, que atuava de forma legal. A segunda imputação contida no termo é a de que, eventualmente, Bruno realizava operações fraudulentas no mercado de valores imobiliários. Como eu já mencionei a Vossas Excelências, em um determinado momento, em agosto de 2022, se identifica que a conta da XP Investimentos constava ou continha apenas 4 milhões de reais, um pouco mais do que isso, e não um percentual de aproximadamente 64 milhões de reais.
esta circunstância era completamente desconhecida do sócio Bruno Lippel, sócio minoritário, que não geria as contas ou não geria os recursos dos sócios participantes, dos sócios investidores das sociedades em conta de participação, e não sabia, então, absolutamente pelos relatórios que Ingomar apresentava a Bruno, que haveria alguma perda significativa. Se assim soubesse, não teria agido como agiu, sempre de forma transparente e clara, no sentido de buscar os investidores e apresentar a eles, então, as informações que detinha. O próprio Bruno Lippel, excelências, não detinha qualquer conhecimento de operações fraudulentas, eventualmente praticadas, tanto que os recursos que ele percebia da Múltiplos Limitada, da Múltiplos Assessoria Limitada, eram reinvestidos na própria empresa, e Bruno também percebeu, como então sócio investidor ou tendo celebrado também um contrato de sociedade em conta de participação com a própria Múltiplos, Bruno percebe um prejuízo que supera 6 milhões de reais. Individualmente considerado, talvez seja um dos sócios participantes com o maior prejuízo individual registrado. Tamanho, então, o desconhecimento e absolutamente a boa-fé de Bruno nesse contexto. Todo o patrimônio pessoal de Bruno Lippel, após agosto de 2022, quando a Múltiplos encerra, então, as suas atividades, de fato, né? Não formalmente ainda, mas de fato, quando encerra suas atividades, inúmeras ações judiciais, então, por conta desses sócios investidores, são propostas na comarca de Blumenau, Santa Catarina, que geram, então, inúmeros bloqueios de patrimônio lícito que Bruno já dispunha, inclusive patrimônio anterior à sua inclusão na sociedade, que se deu em 2018. Só situando, a Múltiplos existe desde 2016, gestada pelo Ingomar Miller, que atua no mercado de valores imobiliários desde 2008. Somente em 2018 é que Bruno integra a Múltiplos, e após o fechamento da empresa, praticamente todo o patrimônio dele, de bens móveis, imóveis, valores em conta corrente, em aplicações, foram integralmente bloqueados, excelências. Bruno atualmente está desempregado, voltou a residir na casa de seus pais, tá, também em Santa Catarina, sequer dispõe de recursos para o pagamento de um aluguel, busca hoje uma nova ocupação, né, no mercado de trabalho, chegou inclusive no final do ano passado, excelências, e isso não é algo que se deva esconder, chegou a trabalhar como caixa de supermercado na rede de supermercados Coque, em Santa Catarina, buscou uma recolocação, então, no final do ano passado, para buscar aí, manter minimamente a sua subsistência, né, a sua dignidade. O fato é que uma análise atenta e acurada da nossa defesa e também dos documentos que trazemos demonstra que as ações foram praticadas exclusivamente pelo sócio Ingomar Miller. Este efetivamente era quem geria recursos, aplicava e reinvestia recursos no mercado de valores imobiliários. Quando o Bruno Lippel, então, possuía apenas uma atuação que não era absolutamente, neste contexto, se circunscrevia ou se restringia apenas a atendimento de clientela, a trazer aos clientes alguma informação esta que era toda ela repassada, relatórios, os extratos, inclusive no relatório do termo de imputação, se menciona que há informações no site da Múltiplos que poderiam induzir em erro os investidores. Na verdade, todas essas informações constantes do site, os relatórios de investimento que eram repassados aos sócios investidores, eram efetivamente construídos, elaborados
pelo Ingomar Miller e não pelo Bruno Lippel. Bruno Lippel sequer tem a expertise, o conhecimento técnico e a formação para auxiliar e atuar nesse segmento. Então, em nenhum momento acreditou Bruno que precisava de prévio registro na CVM para administrar carteiras de valores, né? Porque, na verdade, esses valores eram geridos, trabalhados pelo Ingomar Miller, quanto menos Bruno Lippel, se pode dizer, praticou qualquer ato fraudulento, no sentido de ardil, no sentido de indução em erro, de forma dolosa, deliberada, dos investidores. Bruno Lippel não é criminoso, ele foi envolvido em uma sociedade, e tantas sociedades, infelizmente, funcionam dessa forma, né? Em que ele detinha uma participação minoritária e uma participação dentro da Múltiplos, destaque-se mais uma vez, que nunca envolveu, então, essa questão da gestão de recursos no mercado de valores imobiliários. Ele era alijado, talvez até deliberadamente, era alijado dessa possibilidade. Na conta dele nunca transitou valores e recursos de investidores. E a excelência, digníssimo relator, uma outra peculiaridade, Bruno hoje, atualmente, vem enfrentando, inclusive, demandas judiciais, ações em Blumenau, na qual há sócios investidores que celebraram contratos particulares de mútuo, apenas e exclusivamente com o Ingomar Miller. Esses recursos jamais foram aportados à conta da Múltiplos ou à conta da própria XP. Então, o Ingomar Miller, ele detinha uma atuação centralizadora exclusiva junto a Múltiplos e também uma atuação paralela, obtendo recursos nesses contratos de mútuo que ele celebrou com diversos investidores. É claro que, diante da perda de valores, e é uma perda de valores que decorre justamente da potencialização do risco das ações que Ingomar implementou, né? Com a perda de valores, os sócios também envolveram Bruno Lippel nas diversas demandas, nas diversas ações, o que também gerou a ele bloqueio de bens móveis, imóveis, de valores. Então, Bruno, atualmente, ele sobrevive, né, com auxílio em específico aqui, auxílio familiar, paterno, para que ele possa manter o mínimo de dignidade e vem buscando a recolocação no mercado de trabalho, né? Mas jamais, em momento algum, ele teve participação, consciência e contribuiu para as imputações ou para a ocorrência das infrações que são descritas no termo de acusação. Essas seriam rapidamente as considerações que teria a fazer dessa digna tribuna virtual. Devolvo-lhe a palavra, excelentíssimo senhor presidente, agradeço mais uma vez a deferência em começar a julgar o processo da Múltiplos, tá? E fico à disposição de todos para eventuais esclarecimentos necessários. Obrigado. Muito obrigado ao Dr. Valmor. Passo então a palavra à Procuradoria Federal para saber se o Dr. Celso tem algum pronunciamento a fazer. Não, senhor presidente, a Procuradoria reitera os termos do parecer. Ok. Bom, nesse contexto, imagino que a defesa também não gostaria de fazer uma manifestação adicional, dado que a Procuradoria não se manifestou. Encerradas as manifestações, passo a leitura do meu voto. Como de costume, farei a leitura de uma versão resumida, na certeza de que ainda hoje a versão integral estará no site da CVM. Cuida-se de PAS instaurado pela SIM em face de Ingomar Miller, Bruno Lippel e Múltiplos para apurar supostas práticas de administração irregular de carteiras de valores mobiliários em infração ao artigo 2º da Resolução CVM 21, combinado com o artigo 23 da Lei 6385, operação fraudulenta em infração ao artigo 3º da Resolução 62, nos termos do artigo 2º, inciso 3 da mesma resolução. Conforme relatado, o presente PAS se originou a partir de denúncias encaminhadas à CVM
em face da Múltiplos e de seus sócios Ingomar Miller e Bruno Lippel. As denúncias sugeriam que a Múltiplos estaria exercendo atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem registro perante a CVM, bem como os resultados de rentabilidade divulgados pela sociedade inspiravam desconfiança. Posteriormente, foi recebida nova denúncia em face da Múltiplos, em que investidores lesados relatavam que a companhia supostamente firmava contratos de sociedade em conta de participação com os clientes para captação de recursos e posterior aplicação dos mesmos em bolsa de valores. No contexto de tais operações, a Múltiplos teria ocultado perdas e falsificado dados e documentos sobre a rentabilidade dos investimentos, como ardil para captar novos clientes. Os denunciantes reportaram ter sofrido prejuízos expressivos em decorrência da atuação da Múltiplos. Fim da fase instrutória, a área técnica elaborou o termo de acusação em que concluiu pela existência de indícios robustos e consistentes de práticas de administração irregular de carteira e de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários em face da Múltiplos e de seus sócios Ingomar Miller e Bruno Lippel. Para a área técnica, a Múltiplos e seus sócios estariam exercendo irregularmente a atividade de administração de carteira sem o prévio e necessário registro perante a CVM, apontando que a Múltiplos se utilizava de sociedade em conta de participação na posição de sócio ostensivo, como veículo para captação de poupança popular de terceiros para aplicação no mercado de valores mobiliários, como um meio para a prestação de um serviço sujeito a registro perante a CVM. De acordo com a tese acusatória, os acusados teriam induzido investidores a erro ao divulgar valores distintos daquilo que ocorria. Bom, passando aqui ao primeiro item, a meu ver, a conduta dos acusados se amolda ao ilícito de administração irregular de carteira. Estão presentes em caso todos os elementos caracterizadores: gestão, caráter profissional, recursos entregues ao administrador, autorização para compra e venda por conta do investidor. Em relação ao primeiro elemento, entendo que restou o suficiente demonstrado que Múltiplos, Ingomar e Bruno foram contratados por diferentes clientes mediante celebração de contratos de sociedade em conta de participação para tomar decisões em relação aos recursos aportados pelos investidores, sendo que, em tais contratos, os acusados figuravam como sócios ostensivos e os respectivos investidores como sócios participantes. Havia ainda uma remuneração por taxa de desempenho contratualmente prevista, consistente em 50% dos lucros auferidos com as operações carreadas pelo sócio ostensivo. Da leitura do contrato de SCP acostado aos autos, depreende-se que a Múltiplos e seus sócios dispunham de discricionariedade para o investimento e desinvestimento de recursos entregues por terceiros para aplicação em títulos e valores mobiliários. Diversas cláusulas do aludido contrato que era celebrado com os investidores corroboram esse entendimento como explorado na acusação. Quanto ao segundo elemento, restou demonstrado que a gestão dos recursos era exercida a título profissional pelos acusados. Conforme estabelecido em precedentes, a gestão profissional é aquela que se faz por ofício, por profissão, e não por simples laço de amizade ou parentesco, tendo caráter contratual, remuneratório e continuado. Noto que, no presente caso, a relação jurídica de investimento era formalizada por meio de celebração de contratos de SCP, tendo a Múltiplos como sócio ostensivo, que denota seu caráter contratual. Adicionalmente, verifico a existência da previsão contratual de remuneração por taxa de performance como contrapartida aos serviços e que correspondia a 50% dos lucros. A gestão era ainda exercida de maneira habitual e continuada, sendo que as SCPs eram contratadas com vigência por prazo indeterminado, iniciada com a assinatura do instrumento contratual e condicionada ao aporte de recursos, conforme estipula a cláusula 3.1 do referido contrato. Some-se a isso a quantidade expressiva de recursos captados e de contratos firmados, não se limitando a esferas restritas de familiares e amigos dos acusados. Menciono a existência do site multiplosinvestimentos.com.br, por meio do qual eram divulgadas informações típicas de lâminas de investimento de fundos, tais como aplicação mínima, público-alvo, liquidação de resgate solicitado, taxa de administração, históricos de retorno, sendo que tudo isso era realizado à margem da regulação do mercado de capitais. Também está presente o terceiro requisito, a entrega voluntária de recursos ao administrador, está comprovada pelo aporte de recursos pelos sócios participantes, que eram transferidos à conta bancária de titularidade do sócio ostensivo, conforme cláusula 1.4 do contrato de SCP. Outro elemento probatório de que os recursos foram efetivamente entregues advém do levantamento das operações realizadas pela Múltiplos,
Por fim, o quarto requisito se traduz na autorização expressa otorgada a múltiplos na qualidade de sócio ostensivo e responsável exclusiva pela realização do objeto social. De fato, como já abordado, os acusados possuíam ampla discricionariedade para a realização de investimentos dos recursos entregues pelos sócios participantes a seu livre-arbítrio, não estando o sócio ostensivo sujeito às ordens dos sócios participantes nos termos firmados na cláusula 2.5. Adicionalmente, conforme transcrito na cláusula 1.2, o objeto da sociedade é a aplicação e gestão de recursos aportados pelos sócios em operações e investimentos em ativos financeiros negociados na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Os recursos captados foram efetivamente aplicados no mercado de valores mobiliários, como foi demonstrado pela área técnica. Por essas razões, entendo que estão preenchidos, no caso concreto, os 4 requisitos para a configuração da administração de carteira. Dito isso, em análise da substância do instrumento contratual, entendo que a constituição das SCPs, em conjunto com os investidores, corresponde ao mecanismo utilizado pelos acusados para prestar serviço de gestão de carteiras de valores mobiliários. Tendo sido demonstrado que os acusados não possuíam registro perante a CVM para atuarem de tal maneira, voto pela condenação por ilícito de administração irregular de carteira. Agora eu vou falar da operação fraudulenta. Compulsando os autos, reconheço a existência de diversos elementos que corroboram a tese acusatória pela ocorrência da operação fraudulenta. Quanto ao primeiro elemento caracterizador, o ardil ou artifício reside na divulgação de informações manifestamente inverossímeis por meio do website, notadamente quanto à rentabilidade e performance das operações realizadas pela Múltiplos. A meu ver, restou demonstrado que eram falsificadas informações cruciais à tomada de investimento, de forma que os dados e documentos veiculados não traduziam o real desempenho das carteiras administradas pela Múltiplos. Como apontado pela acusação, uma simples conferência no conteúdo do site permite identificar de plano uma série de incorreções e declarações intencionalmente falsas, tais como divulgação de um histórico de rentabilidade com início em 2013 até junho de 2022, indicando um retorno de 1.043% contra 72,16% do índice Bovespa. Indicação de que os investimentos contariam com gestor, administrador e custodiante contratados. Divulgação de histórico falso de rentabilidade, discrepante das informações prestadas pela Agro e pela XP. Apresentação de elementos que levaram a crer que se tratava de investimento legítimo. Enfim, tais artifícios foram empregados pela Múltiplos para induzir os investidores ao erro, propagando falsa imagem de constante valorização dos ativos. A realidade era outra, carteiras com intensa variação negativa de rentabilidade e alta volatilidade. Entendo que também se presente o segundo elemento caracterizador. Prova disso é o contraste entre a rentabilidade real da carteira e o histórico de capital aportado. Os anos de 2018 a 2021 tiveram todos expressiva variação negativa de rentabilidade. Todavia, o volume de capital investido aumentou ano após ano, o que dificilmente teria ocorrido se os investidores da Múltiplo não estivessem em erro e soubessem o real desempenho das carteiras irregularmente administradas. Resta claro, portanto, que aqueles que ingressaram como sócios participantes o faziam em situação de total ignorância em relação à realidade das operações da Múltiplo, situação que era alimentada pela divulgação de informações falsas, inclusive de históricos de rentabilidade fictícios. Por fim, a presença do terceiro requisito também em conteste. Falsa imagem de consistência e credibilidade sobre o desempenho das carteiras servia ao propósito de atrair mais investidores à operação. Os investidores eram deliberadamente mantidos em total ignorância em relação aos seus investimentos. Verifica-se nítida intenção de obter vantagem patrimonial ilícita, que se extrai pela perspectiva de recebimento indevido de taxa de performance de 50% dos lucros. Por essa razão, entendo que se encontram preenchidos no presente caso todos os requisitos exigidos para a caracterização da realização de operação fraudulenta, tendo sido demonstrada utilização de ardil ou artifício, indução ou manutenção de terceiros em erro, intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros. Da autoria. Com efeito, a acusação foi exitosa em demonstrar a materialidade dos ilícitos. Nesse passo, cumpre então avaliar a autoria das imputações formuladas. Não há qualquer controvérsia acerca da autoria de Ingomar Miller e Múltiplos com relação ao ilícito de administração irregular de carteira. A Múltiplos figurava na posição de sócio ostensiva.
Tais contratos consistiam, em realidade, em contratos para prestação de serviço de gestão de carteira, entendo ser plenamente possível a sua responsabilização pela prática de administração irregular. Igualmente, não restam dúvidas quanto à participação do Sr. Ingomar Miller, conforme respostas da Ágora e da XP aos ofícios enviados pela CVM. Ele era o representante da Múltiplos perante as corretoras e, de acordo com a ficha cadastral, era autorizado a emitir ordens sobre as contas de investimento. Soma-se a isso o conteúdo do relato do denunciante VPL, pormenorizado na acusação que identifica Ingomar como o operador-chefe das operações no mercado financeiro. O acusado também consta como responsável perante a Receita Federal e pela página na internet. Reconheço, portanto, a existência de indícios robustos e convergentes que apontam para um papel central de Ingomar no ilícito de administração irregular de carteiras imputado pela acusação. Entendo que Bruno Lippel também deve ser responsabilizado pela infração de administração irregular de carteiras. Em suas razões de defesa, Bruno Lippel argumenta que sua atuação na Múltiplos estaria circunscrita à mera atuação na área comercial, jamais envolvendo a efetiva administração e gestão de investimentos. Para embasar sua argumentação, Bruno Lippel alega que a Múltiplos operava no mercado de capitais exclusivamente através de Ingomar, quem efetivamente realizava as operações. Essa autarquia já reconheceu em outras ocasiões que a prática de captação de clientes por si só, quando não acompanhada de indícios sólidos de concorrência ou contribuição para o ilícito principal, não oferece base para a condenação. Contudo, identifico um conjunto de indícios que suportam a conclusão pela concorrência de Bruno Lippel. Bruno Lippel figurava como sócio da Múltiplos desde 2017, chegando a ser titular de 40% do capital, o que infirma a tese de desconhecia o modus operandi de atuação da Múltiplos. Bruno Lippel tinha poderes específicos para assinar contratos de investimento, tendo firmado o contrato de SCP em nome da Múltiplos. Conforme relatado pelo denunciante VPL, desde 2016, Bruno Lippel captou mais de 300 clientes, com aporte de capital em valores estimados de 40 milhões. A atuação de clientes era fundamental para viabilizar o cometimento da prática. Bruno Lippel tinha total ciência dos termos que eram constituídos as SCPs, tendo ele firmado o contrato que autorizava a Múltiplos a aplicar e gerir recursos em operações em ativos financeiros. Na qualidade de sócio da Múltiplos, fazia jus ao recebimento da remuneração por performance, dado que a sociedade oferecia 50% dos lucros oriundos das carteiras administradas. A própria defesa de Bruno Lippel apresenta em anexo indícios de que Ingomar, por vezes, consultava sobre aspectos da administração das carteiras geridas. Não procede, portanto, a alegação de que Bruno Lippel acreditava que a atuação de Ingomar e Miller estaria dentro da legalidade. O desconhecimento da lei e a falta de diligência jurídica não afastam sua responsabilidade como coautor do ilícito administrativo de administração irregular de carteiras de valores mobiliários. É pacífico na jurisprudência dessa autarquia que o emprego de SCP para captação de recurso não descaracteriza a prática de administração de carteira. Portanto, voto pela condenação de Bruno Lippel, Ingomar e Múltiplos por atuação irregular de administração de carteiras de valores mobiliários. Vamos falar agora aqui da operação fraudulenta. No que se refere à imputação de operação fraudulenta, a autoria de Ingomar, Miller e Múltiplos é inconteste. A responsabilidade de Múltiplos reside no fato de ser qualificada como sócio ostensivo. Os valores aportados eram destinados à conta bancária de titularidade da Múltiplos. Pela página na internet eram divulgadas informações falsas. Por sua vez, Ingomar Miller possuía poderes de praticar os atos compreendidos no objeto, com poderes e atribuições para representação ativa e passiva. No que tange a responsabilidade de Bruno Lippel pelo ilícito de operação fraudulento, entendo que se impõe o reconhecimento de sua absolvição. Diversamente da conclusão relativa ao ilícito de administração irregular, a área técnica não apresentou evidências suficientes de adesão voluntária e consistente de Bruno Lippel às fraudes cometidas em prejuízo dos investidores, de modo que não se pode determinar que o acusado concorreu para a prática de operação fraudulenta. Nesse sentido, a toda evidência, Bruno Lippel não tinha qualquer ingerência sobre as decisões do investimento e desinvestimento realizadas e tampouco possuía acesso à autorização para movimentar os recursos das contas administradas pela Múltiplos. Assim, é no mínimo plausível que Bruno Lippel desconhecesse em absoluto o ardil empregado para manter os investidores em erro. Também não restou comprovado em que medida teria se dado a participação de Bruno Lippel em forjar e divulgar informações e documentos inverídicos aos investidores, que vem a constituir o núcleo essencial da fraude no presente caso.
O próprio Bruno Lippel aportou recursos por meio da celebração da SCP, o que parece incompatível com a ciência de que operava em fraude. Assim, em observância à regra do indúbio pro réu e diante da ausência de elementos contundentes e conclusivos da participação de Bruno Lippel na prática de operação fraudulenta, voto pela sua absolvição quanto à imputação de operação fraudulenta. Vou passar aqui a conclusão e a dosimetria. Concluo pela existência de elementos suficientes de autoria e materialidade para a condenação de Múltiplos, Ingomar e Bruno Lippel pela prática de administração irregular de carteiras e Múltiplos e Ingomar pela realização de operação fraudulenta. As condutas objeto desse PAS se deram de modo continuado e se encerraram após o início da vigência da Lei 13.506 de 2017, uma vez que as irregularidades ocorreram no período compreendido entre fevereiro de 2017 e junho de 2022, são aplicáveis os parâmetros da lei nova. As infrações discutidas nesse PAS enquadram-se no grupo 5 do anexo A da Resolução 45. Para fins de observância ao parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 6385, constituem infrações graves à administração irregular de carteiras e à operação fraudulenta. Para fins de dosimetria, levei em consideração, quanto ao ilícito de administração irregular de carteira, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Como circunstância agravante, considero em desfavor dos acusados a extensão do prejuízo causado, os bons antecedentes dos acusados na extensão e, quando aplicável, como circunstância atenuante, além dos precedentes do colegiado. Com base nesses elementos, propõe a fixação da pena base para o ilícito de administração irregular de carteiras, R$500 mil para Múltiplos e seus sócios Ingomar e Bruno Lippel, cada um com infração ao artigo 2º da Resolução 21, combinado com o artigo 23 da Lei 6385. Com relação à agravante, adoto o percentual de acréscimo de 15%. Por outro lado, para atenuante dos bons antecedentes, adoto o percentual de 15%. Quanto ao ilícito de operação fraudulenta para fins de dosimetria, levei em consideração os mesmos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como circunstância agravante a extensão do prejuízo causado, como atenuante os bons antecedentes e considerei os precedentes da casa. Com base nesses elementos, proponho a fixação da pena base em R$1.500.000 para Múltiplos e em R$750 mil para Ingomar Miller, pela realização de operação fraudulenta. Por todo exposto, voto pela condenação da Múltiplos à penalidade de multa pecuniária no valor de R$500 mil por prática de administração irregular de carteira, condenação da Múltiplos à penalidade de multa pecuniária de R$1.500.000 por realização de operação fraudulenta, condenação de Ingomar Miller à multa pecuniária de R$500 mil por prática de administração irregular de carteira e a penalidade de multa pecuniária de R$750 mil por realização de operação fraudulenta. Condenação de Bruno Lippel à pena de multa pecuniária de R$500 mil por ter concorrido pela prática de administração irregular de carteira, a absolvição de Bruno Lippel quanto à acusação de operação fraudulenta. É como voto. Passo então a palavra ao diretor João Acioli para entender como é o seu voto. Senhor presidente, o meu voto não requer tanta complexidade, porque eu acompanho integralmente o seu nos fundamentos e conclusões. Então, obrigado ao diretor João Acioli. Passo a palavra ao diretor Otto Lobo. Acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado ao diretor Otto Lobo. Passo a palavra à diretora Flávia Perlingeiro. Senhor presidente, eu também acompanho o seu voto na integralidade. Obrigado. Sendo assim, informo aos acusados punidos que poderão interpor recurso voluntário no prazo legal ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Agradeço a presença de todas e de todos e declaro encerrada esta sessão. Mário. Opa.
Sim. Você autorizar, se os meus colegas não quiserem fazer um recesso, a gente pode começar a segunda parte da sessão. Senhor presidente, eu preciso de um pequeno recesso. Não tem problema nenhum, fica à vontade. Quando os colegas que estiverem prontos, peço a gentileza ao Mário que me avise aqui para a gente começar. João Pedro, presidente, podemos dar início ao segundo juramento da tarde. Ok. Vamos dar início. Bom, boa tarde a todas e a todos. Prosseguindo aqui com a nossa sessão de julgamento dos processos pautados para o dia de hoje, dia 6 de junho de 2023. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador número 199.57, 005452, 2019-25,
de que é relator o diretor Otto Lobo. Registro que, nos termos da Resolução 45, a presente sessão será realizada de modo híbrido, facultada a presença daqueles que estão aí fisicamente presentes no nosso auditório do Rio de Janeiro e também mantida para as defesas a possibilidade de uma participação por videoconferência. Hoje eu estou participando dessa sessão e presidindo a mesma aqui do nosso escritório de São Paulo, dando cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do nosso artigo 50 da Resolução 45. A sessão mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da mesma resolução. Por isso, a gente registra que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procurador federal especializado na CVM, neste caso, o Dr. Celso Serra, a quem eu cumprimento. São acusados no presente processo a Ernest Young, auditores independentes, e o senhor Carlos Santos Mota Filho, ambos representados pelo Dr. Sérgio Varela Bruna, que enviou a sua sustentação oral previamente por mídia eletrônica. Então, eu queria primeiro confirmar aos meus demais colegas de colegiado se todos os senhores tiveram a oportunidade de ver a gravação, começando pela diretora Flávia Perlingeiro, passando ao diretor João Scioli e terminando com o nosso relator. Sim, presidente, eu assisti o vídeo. Muito obrigado, diretora Flávia. Senhor presidente, recebi os advogados, recebi o vídeo também. E assisti. Também me manifesto no mesmo sentido, senhor presidente. Igualmente de minha parte. Tendo em vista que o relatório foi previamente disponibilizado no site da CVM, dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao gabinete do diretor-relator. Enfim, não haverá aqui a transmissão do vídeo. Queria saber se a Procuradoria gostaria de fazer algum pronunciamento adicional. Não, senhor presidente. Reporta ao parecer. Muito obrigado ao Procurador Federal, ao Dr. Celso Serra. Encerradas as manifestações, eu passo a palavra ao diretor Otto Lobo para a leitura do seu voto. Boa tarde a todos. Vou fazer uma leitura resumida aqui, diretamente no meu voto na parte de autoria e materialidade. Conforme se constata da defesa apresentada pelos acusados, não há controvérsia acerca da autoria da infração imputada a eles, mas tão somente acerca da materialidade da infração. Como bem destacado pelos próprios acusados, então se trata até de confissão, o cerne da controvérsia reside na possibilidade da combinação entre a opinião modificada com ressalva e a opinião adversa. Oportuno esclarecer que a opinião modificada do auditor independente se divide em 3 tipos: opinião com ressalva, opinião adversa e abstenção de opinião, sendo certo que cabe ao auditor independente modificar a opinião nas circunstâncias consoante estabelece o item 6 da NPC-TA 705. Eu não vou aqui explicar novamente a questão dos termos do opinião com ressalva ou opinião adversa. A gente já recebeu os advogados, já conversou com eles, e isso está constando aqui no meu voto. A diferença central entre a opinião com ressalva e a opinião adversa consiste na análise acerca dos efeitos das distorções relevantes nas demonstrações contábeis, se generalizadas ou não generalizadas. Conceito generalizado devido ao item 5A da norma, não vou ler aqui. Observa, entretanto, que não é objeto de discussão no presente processo o enquadramento dado à distorção relevante identificada pela auditoria, mas sim o fato de os acusados não terem emitido uma opinião sobre o conjunto completo das demonstrações contábeis como um todo no respectivo relatório de auditoria, o que, segundo a acusação, caracteriza a infração ao disposto no item 7 da NPC-TA 705. Ademais, a acusação conclui que, uma vez que os acusados identificaram uma base para apresentar a opinião com ressalva acerca da posição patrimonial e financeira da KGC, o referido assunto e seus efeitos deveriam ter sido agregados à base para a opinião adversa, ao invés de sejarem a emissão de uma opinião separada para o balanço patrimonial, que representaria descumprimento ao disposto no item 21 NBC-TA 705. Não se discute nesse país, portanto, o mérito acerca do tipo de opinião modificada que os acusados emitiram ou deixaram de emitir, isto é, se a distorção apontada de 193 milhões, apesar de redundante, possui efeito generalizado nas DFs. Uma vez que tal análise se encontrava dentro do seu julgamento profissional.
mas sim a possibilidade dos auditores independentes emitirem uma opinião com ressalva sobre o balanço patrimonial e outra opinião adversa sobre as demais demonstrações auditadas. Em sua defesa, os acusados sustentaram que emitiram sim um relatório tomando com base os DF de 2014 como um todo, porque dentro do seu julgamento profissional, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da CAGES estavam corretos, mas as peças específicas sobre as demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio, das demonstrações de fluxo de caixa e dos resultados abrangentes apresentavam distorções em relação aos efeitos do custo atribuído aos ativos. No entendimento dos acusados, a emissão de opinião com ressalva para o balanço patrimonial e opinião adversa para as peças acima destacadas seria permitida à luz do disposto no segundo parágrafo do item A16 da NBC-TA 705, que é uma interpretação analógica e sistemática que parou a opinião adversa à abstenção de opinião. A acusação, no entanto, sustentou a inaplicabilidade do item acima destacado ao caso objeto desse pais, na medida em que não emitiram no relatório de auditoria em comento uma opinião sobre as DFs como um todo. Como bem apontado no termo de acusação, o item A16 constitui material explicativo do item 15 da NBC-TA 705. No entendimento da SNC, tal dispositivo também se aplica ao caso em análise, uma vez que trata de situação peculiar em que o auditor independente, além de opinião adversa sobre as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto e demandado contratualmente a emitir, também uma opinião em separado sobre o quadro isolado desse conjunto de demonstrações. Os acusados argumentaram que não houve abstenção de opinião adversa nas DF 2014 como um todo, ao contrário do entendimento da SNC, a emissão de opinião adversa não foi sobre as DF 2014 como um todo, mas sim sobre peças específicas. Os acusados ressaltaram que entendem que a metodologia aplicada à época de atribuição de opiniões distintas para as peças contábeis era absolutamente possível, sobretudo após a adoção das IFRS no país, que não deixava espaço para dúvidas acerca da primazia do princípio da substância econômica sobre a forma contábil. Fecha aspas. A meu ver, não merecem prosperar os argumentos de defesa. Com efeito, caso os acusados tivessem de fato considerado que as DFs estavam corretas como um todo, conforme sustentado em sua defesa, então, por consequência, não caberia ter emitido opinião modificada alguma, uma vez que os auditores independentes somente devem modificar a opinião quando concluem, com base na evidência da auditoria obtida, que há distorções relevantes em relação às DFs como um todo, ou quando não tiverem obtido evidência apropriada suficiente para concluir que as DFs como um todo não apresentam tais distorções. Não bastasse a incongruência a argumentação acima apontada, uma vez que, nesse caso, obtiveram evidência de auditoria e análise acerca da abrangência da distorção relevante, se já generalizada ou não, deve ser feita a partir do conjunto completo das demonstrações auditadas e não apenas sobre determinada parte das DFs, como efetivamente feito pelos acusados. Afinal, um dos objetivos gerais dos auditores independentes é obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, estão livres de distorção relevante, conforme exposto à lei da NBC-TA 705 na NBC-TA 200, os objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com normas de auditoria e da NBC-TA 700, formação da opinião e emissão do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis. Então, a relevância dessas normas eu não preciso destacar aqui, estou colocando meu voto. Esse colegiado, como os outros colegiados, sempre viu com muito cuidado com os detalhes no que diz respeito à aplicação e cumprimento das regras contábeis, e é um dos pilares do nosso mercado de capitais o bom cumprimento, correto cumprimento dessas normas. É por isso que o colegiado, desde sempre, desde a própria fundação da Comissão de Valores Imobiliários, sempre aplicou essas regras em detalhes e, como eu disse, é fundamental a correta aplicação dessas regras. De igual modo, considerando que a situação sob exame não se amolda ao disposto no item 15 da NBC-TA 705, por conseguinte dos exemplos trazidos pelo item A16 da referida norma, bem pontuou a acusação quanto à ausência de previsão normativa que autorize os auditores independentes a emitirem duas opiniões diferentes sobre as mesmas DFs, no presente caso, razão pela qual entendo assistir razão à acusação no tocante à violação disposto no item 7 da NBC-TA 705. Quanto à acusação de infração ao item 21 da NBC-TA 705, por sua vez, observo que acaba sendo uma questão intrinsecamente ligada à primeira, porque uma vez entendida essa como irregular,
a conclusão é de que não deveria ter constado no parágrafo da opinião adversa a ressalva feita em relação ao balanço patrimonial. Ou seja, tais questões deveriam ter sido tratadas de forma agregada. Assim, entendo também que estão configuradas a segunda infração, mas que devem ser consideradas em conjunto para fins da responsabilização desse pais. Eu fiz aqui breves considerações sobre a natureza das infrações. Acho que eu não vejo sentido em voltar a falar. O artigo 37 da Instrução CVM 308/91 trazia em sua redação um rol taxativo dos dispositivos cujo descumprimento constitui infração grave, não dando margem a interpretações extensivas, o que também não foi alterado pela resolução CVM 23/2021, que revogou a referida instrução. Afinal, como bem pontuou a diretora Flávia Perrigeiro, em processo que foi levantado a mesma questão analisada, e a diretora Flávia Perrigeiro, para quem não sabe, é uma das nossas diretoras, dos nossos diretores, mesmo colegiado, que tem muito aos detalhes, né? Tem muito cuidado nesses votos, que a gente olha com muita atenção. Abre aspas. Caso acolhido o entendimento dos acusados, a inclusão do artigo 20 do rol previsto no artigo 37 tornar-se-ia letra morta. Vale ressaltar ainda que o artigo 20 não abrange quaisquer normas emanadas do CFC, mas aquelas especificamente atinentes à conduta profissional e ao exercício da atividade de auditores independentes, bem como a missão de pareceres e relatórios de auditoria. Fecha aspas. Sem prejuízo do assim disposto, o colegiado da CVM já sedimentou o entendimento de que o fato de infrações ao artigo 20 da Instrução CVM 308/91 serem consideradas graves não impede que, para fins da isometria da pena, seja realizada adequada análise acerca da conduta dos acusados, ali cessada os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tomando-se como referências as particularidades do caso concreto. Conclusão e dosimetria. Quanto ao disposto, concluo pela condenação dos acusados. Para fim de dosimetria, observo que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações da Lei 13.876, trazidas pela Lei 13.506, de 2017, de modo que consideram que tange a aplicação de penalidade pela CVM no âmbito de processo administrativo sancionadores, para fim de aplicação da pena desse pais, a redação anterior da Lei 13.876. Não obstante o artigo 20 da Instrução CVM 308/99 consubstancia infração grave nos termos do artigo 37 da regra de instrução, cabe reconhecer também, diante da abrangência da norma, que o colegiado deve, em seu exercício de dosimetria, avaliar a infração efetivamente verificada e as circunstâncias específicas para avaliar a gravidade em concreto. No caso analisado, entendo que deve ser considerada como circunstância atenuante, o fato de a CAGES ser uma companhia aberta, sem ações de sua missão negociadas no mercado. 2. Sequer foi objeto da acusação questão atinente ao mérito das opiniões emitidas pelos auditores independentes. Não houve erro nem falha de detecção, mas sim uma questão formal de enquadramento atinente à questão da não possibilidade de combinação. No caso de opinião com ressalva sobre o balanço patrimonial e opinião adversa quanto às demais peças de DFs, quando deveria ter sido emitida opinião sobre as DFs como um todo. E 3. A transparência das informações subjacentes necessárias ao esclarecimento dos fatos foi dada tanto pelas nossas explicativas das DFs quanto pelo relatório dos auditores, ou seja, não existiu malícia aqui, né? Ademais, destaco a excepcionalidade do caso concreto, tendo a problemática relacionada aos efeitos do custo atribuído, os ativos registrados apenas na NDF 2014 da CACED, sido objeto de análise pela SEP no âmbito do processo RJ 2015-3093, o qual foi arquivado e que os próprios acusados declararam em sua defesa, abre aspas, não mais adotam essa prática do trabalho. Ou seja, não houve a continuidade do delito. Né? Esses contextos referidos atenuantes são, ao meu ver, claros mitigadores da gravidade em concreto das referidas infrações. Com relação ao acusado Carlos Santos, considera ainda, também como circunstância atenuante, seus bons antecedentes. Assim, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela condenação de, primeiro, a Ernst & Young auditores independentes, a finalidade de advertência em relação à infração ao artigo 20 da Instrução CVM 308/99, ao deixar de aplicar o disposto nos itens 7 e 21 da NBC TA 705, então vigente, aprovada pela resolução CFC número 1231/09. E
Carlos Santos Mota Filho, apresentando a advertência em relação à infração do artigo 20 da Instrução CVM 308/99, ao deixar de aplicar o disposto dos itens 7 a 21 da NBC TA 705. Então, vigente e aprovada pela resolução do CFC já mencionada no 231/09. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao voto do relator. Pergunta ao diretor João Cioli como ele votaria nessa sessão nesse ponto. Senhor presidente, eu acompanho o bem lançado voto do relator ao troco em seus fundamentos jurídicos e conclusões. Eu julguei oportuno apresentar esta breve manifestação, pois busquei enxergar como poderia haver infração quando a acusação diz que os defendentes não emitiram opinião sobre o conjunto completo das DFs, apesar de terem emitido opinião sobre as partes desse conjunto completo. Pelo que traz da análise empreendida no voto relator quanto à incidência das normas sobre as opiniões da auditoria, o problema foi exclusivamente de forma. Não houve contradição material entre as opiniões. Não houve classificação de opinião que pudesse indicar uma compreensão equivocada quanto ao entendimento da auditoria. Nem qualquer outra coisa que, ao meu ver, pudesse prejudicar o bem jurídico tutelado pelas normas aplicáveis em algum grau minimamente relevante. É razoável entender que o disclosure tenha mais valor, sim, quando as informações são claras e comparáveis. Assim, a ótica da acusação é compreensível em abstrato. Concordo com a defesa quanto à ampla discricionalidade que devem ter os auditores para emitir e classificar suas opiniões. Contudo, a normatização contém alguns parâmetros que tornam os auditores vinculados às classificações que decidem adotar. E é a partir daí que se verificam as incompatibilidades objetivas, neste caso, entre as classificações e as regras aplicadas. Então, as duas inconsistências de forma são relacionadas. O conteúdo do relatório foi topicamente organizado entre duas opiniões separadas, uma para balanço e uma para as demais demonstrações, sem que fosse expressamente consolidada uma única opinião global sobre as DFs. E depois, a opinião adversa sobre distorção relevante generalizada não faz expressa referência à opinião com ressalva, que é sobre a distorção relevante e não generalizada. Há, assim, uma objetiva inconsistência entre a organização tópica das opiniões, não seu conteúdo, ressalta-se, e a exigência do item 21 na NBC-TA 705, de que a opinião adversa em demonstrações contábeis faça referência a outras opiniões modificadas. O conteúdo e o contexto das demonstrações fazem com que qualquer leitor iniciado possa inferir facilmente o teor de qual seria a opinião geral de auditoria refletida no relatório, bem como a que se refere à opinião adversa. Não haveria, assim, prejuízo material à compreensão da situação da companhia, independentemente de ações listadas em bolsa ou não. Trata-se, assim, de caso que, em meu entender, teria sido mais do que suficientemente resolvido por meio de ofício de alerta, por todas as razões que são apontadas pelo eminente relator para chegar à dosimetria das penas aplicadas de advertência com as quais concordo. Então, são só essas manifestações, senhor presidente, que eu apresento em acompanhamento ao meu acompanhamento integral ao voto da Câmara. Obrigado ao diretor João Cioli. Como vota a diretora Flávia Perlingeiro. Senhor presidente, eu acompanho o voto do ilustre diretor relator na integralidade. Obrigado, diretora Flávia Perlingeiro. Bom, eu também acompanho integralmente o voto do relator e, por conta disso, podemos proclamar aí o resultado, informando ao acusado punido que ele poderá interpor recurso voluntário no prazo legal ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, agradecendo a presença de todas e de todos e declarando encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos.